Olá, eu sou o Dre e seja muito bem-vindo no meu canal Olhar Curioso. E hoje sim iremos falar sobre uma bactéria que pode comer o seu cérebro. Então, para vocês entenderem mais, vou explicar um pouco sobre essa bactéria. O nome dela em específico é Negliri fowleri e ela faz parte de um grupo chamado de amebas, que pode ser encontrada na natureza. No caso da comedora de cérebros, ela pode estar presente em piscinas aquecidas que não foram devidamente tratadas, poços, lagos, córregos, no solo e até em grãos de poeira. Não são todas as amebas de vida livre que causam problemas para o nosso organismo, mas a Negliri pode ser perigosíssima. O apelido de devoradora de cérebros não foi dado à toa. Ela entra no corpo humano pelo nariz quando a pessoa mergulha e expira água, e ela atinge diretamente o sistema nervoso central e vai para o cérebro. Os parasitologistas estudaram essa ameba. Ela pode causar infecção no seu cérebro e nas membranas, que faz parte do sistema nervoso, o que leva a hemorragias e edemas. Essa doença é chamada meningoencefalia amebiana primária, com a sua sigla MAP, e os primeiros sintomas podem aparecer em uma semana depois do contágio. A doença tem um curso muito rápido e pode levar à morte em 1 ou 2 semanas após a sua exposição. Essa infecção pode se desenvolver em pessoas totalmente saudáveis, e como acontece na Argentina, é mais comum às crianças e jovens, porque justamente são os jovens que se aventuram mais em lagos ou córregos desconhecidos. Segundo os parasitologistas, a meningoencefalite é uma doença extremamente letal e existem poucos casos no mundo, cerca de 200, mas a grande maioria dos pacientes não conseguem responder ao tratamento. Os parasitologistas contam que nos Estados Unidos, dos 129 casos registrados entre 1962 e 2013, apenas 2 pessoas sobreviveram. O que faz com que a doença seja tão letal é a dificuldade de diagnóstico, feito depois de uma análise do líquido que lubrifica o sistema nervoso central, chamado de líquor. Entre os casos registrados nos Estados Unidos, por exemplo, 75% só foram confirmados depois da sua morte. Mais da metade dos casos registrados no mundo se concentram no sul dos Estados Unidos. Já foram registrados 2 casos na Venezuela e 1 na Argentina. Existem diversos tipos de ameba de vida livre, incluindo a Negliri fowleri. Apesar disso, a comunidade científica não registra casos de contaminação em humanos. Já foram registrados pelo menos 5 casos de infecção por amebas de vida livre no Brasil. Porém, apenas para um caso confirmou-se que a espécie Negliri foi responsável pela morte do indivíduo. Mesmo assim, este caso ainda é considerado contraditório. Essa questão é bastante complexa porque os achados, que datam de uma publicação científica de 1985, afirmam que havia um total de 5 casos de meningoencefalite amebiana primária detectado no Brasil, 2 em São Paulo e 2 no Ceará, e 1 no Rio de Janeiro. Porém, para apenas um deles foi confirmado a presença da Negliri no cérebro do paciente depois que ele faleceu, explica parasitologistas. O que se confirma com certeza é que em 2009 foi confirmado a morte de um bezerro por meningoencefalite, causada pela ameba comedora de cérebros, no estado da Paraíba. E como evitar esse tipo de contaminação? Esse tipo de ameba vive em águas mais aquecidas e é resistente a altas temperaturas, suportando um aquecimento de até 45 graus. Para evitar o contágio, é ideal não nadar em lagos ou lugares de água parada. Se for fazer, o melhor é proteger o nariz para evitar que a ameba comedora de cérebros entre no seu organismo. Vale ressaltar que uma pessoa infectada não é capaz de transmitir esse parasita para outra pessoa. Bom, agora que já sabemos como essa bactéria é e de onde ela veio, irei contar uma história de um caso que aconteceu lá na China, onde um homem foi infectado por essa bactéria após comer carne crua de porco que estava totalmente infectada com essa ameba. Se você é fã de carne de porco, o caso do chinês Zhu talvez torne você ainda mais exigente quando o assunto é o bom preparo desse alimento.
Isso porque mais de 700 ovos de tênia foram encontrados no cérebro do homem. E calma lá, jovem curioso, calma. Ele não se transformou em um instalador do The Last of Us, por exemplo. Ok. Tá certo. Instaladores? Vai. Ó o bicho vindo, moleque. O bicho fugiu, velho. Ó o bicho vindo, velho. Não, muito pelo contrário. Mas convenhamos que isso seria doido e completamente assustador ao mesmo tempo. Mas sim ocasionando fortes lesões tanto no seu emocional quanto no seu psicológico mental, por conta das bactérias interferirem nos seus neurônios e demais partes do cérebro, se não fosse tomado mais precauções durante o seu tratamento, que poderiam ter tirado a sua vida facilmente. Segundo os médicos de Zhu, o paciente de 46 anos foi parar no hospital, mais situado no leste da China, apresentando graves convulsões que se assemelhavam como um quadro de epilepsia. Ele já havia sido hospitalizado antes, com tonturas e fortes dores de cabeça, mas recusava qualquer tipo de tratamento por não querer gastar dinheiro. Com a persistência dos sintomas, o chinês foi hospitalizado novamente e os médicos puderam realizar exames de ressonância magnética. Analisando as imagens do cérebro de Zhu, os profissionais perceberam centenas de classificações de lesões no órgão, mas foi apenas após uma conversa com o paciente que os profissionais tiveram uma suspeita do que estava acontecendo. No bate-papo, ele assumiu que um mês antes consumia carne crua de porco e de carneiro, de procedências duvidosas. Tendo isso como vista, o médico recomendou exames de anticorpos, e não foi surpresa quando o teste deu positivo. Vale lembrar que a infecção também pode ocorrer em outras partes do corpo. Isso porque, após ingerir os ovos do verme, eclodem por conta do fluido digestivo intestinal e permitem que larvas perfurem paredes do intestino, entrando na corrente sanguínea e chegando em diferentes partes do corpo, como o cérebro humano, que é muito vascularizado. Os animais costumam se instalar por lá. Ainda assim, outras regiões também estão em risco. O próprio Zhu apresentou infecções no pulmão. Os diversos pacientes respondem diferentemente às infecções, dependendo de onde os parasitas estão, ressaltando um dos médicos, que os sintomas podem virar e por isso é essencial consultar um profissional de saúde ao menor sinal da doença. Felizmente, o caso de Zhu foi detectado e ele está sendo tratado. Matamos todas as larvas usando medicamentos antiparasitoides e prescrevemos remédios para proteger o órgão e reduzir os efeitos colaterais provocados pelo tratamento. A primeira fase do tratamento foi concluída. Após uma semana, agora faremos mais testes. E para finalizar toda essa história de Zhu, ele conseguiu se recuperar de toda essa infecção, teve algumas lesões cerebrais, mas nada que o impede de viver a sua vida normal. Teve infecções no pulmão, mas com todo o tratamento e todos os medicamentos, seu pulmão voltou ao normal, não o prejudicando em nada quanto à sua respiração. E aí, gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham mais cuidado com o que comem e lagos que nadam, para que vocês não caiam numa infecção dessa ameba como esse senhor chinês. Espero que tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no meu canal para poder fortalecer. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e eu vou nessa. Falou!